Muito bem, agora nesse módulo 2 nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação visual. Comunicação visual. Bom, o cérebro ele tem duas partes, a direita e a esquerda. Vamos supor que esse aqui é o cérebro. O lado direito do cérebro, vamos pôr aqui um D e um E de esquerdo. O lado direito do cérebro, ele é totalmente visual artístico. E o lado esquerdo do cérebro, ele é racional. Então, eu vou até escrever aqui, ó, racional. E esse é o visual. Então, por exemplo, quando você está desenhando, muitas pessoas estão falando no telefone e estão desenhando alguma coisa. Você já viu isso? A pessoa pega um papelzinho ou alguma coisa para anotar, uma caneta, num bloquinho. Ela está falando com alguém no celular, no telefone, e está desenhando alguma coisa enquanto conversa. Por quê? Porque você consegue usar os dois cérebros ao mesmo tempo, sendo que não dá para usar os dois na mesma função. Mas funções, por exemplo, de conversar com alguém, ou seja, usando palavras e usando imagens, você consegue usar os dois lados ao mesmo tempo. Porque, por um lado, você está conversando, enquanto o outro lado está desenhando. Eu uso muito isso, inclusive para aproveitar o meu tempo. Então, por exemplo, eu estou desenhando aqui para alguns clientes, elaborando, não criando, porque quando eu estou criando algum esboço, eu estou usando os dois lados, o racional, que eu estou lendo um texto que o cliente mandou, e o artístico para interpretar esse texto em uma imagem. Então o tic-teco ali estão conversando, né? Aí eu não consigo. Mas quando eu estou apenas desenhando, tipo fazendo uma arte final, ou pintando um desenho que já está pronto, eu não preciso do lado racional, então eu coloco um e-book, ou uma palestra, ou uma pregação, eu coloco alguma coisa nos meus foninhos, fico ouvindo, às vezes eu coloco um livro, um audiolivro para ouvir, a Bíblia em áudio, eu vou ouvindo e vou ao mesmo tempo desenhando. Inclusive, isso me ajuda até a decorar melhor, como eu já comentei aqui com vocês. Isso por causa dos dois lados do cérebro, o visual e o racional. Então, o que nós vamos fazer aqui? A comunicação visual, ela nada mais é do que a entrada. A entrada através de palavras. Então, vamos por aqui, ó, palavras. E a saída em imagens. O lado direito, ele é extremamente artístico, criativo, mas ele não consegue, mas não consegue interpretar palavras, ele não consegue entender palavras, ele transforma as palavras em algo visual para ele entender. Então, para um entendimento maior, para você usar os dois lados do cérebro, muitas pessoas usam a facilitação gráfica. A facilitação gráfica nada mais é do que transformar palavras, conceitos racionais, termos, frases, ideias em alguma coisa para que o seu outro lado do cérebro grave isso. Isso faz com que a sua memorização melhore muito. Quando você, por exemplo, está falando sobre alguma coisa para o seu público em especial, você vai quebrando esse tema em pequenas palavras. Então vamos começar falando sobre medicina, vamos falar sobre uma cirurgia específica, uma cirurgia do coração, vamos falar sobre o átrio esquerdo do coração. Então você vai afunilando o assunto, quebrando em pequenas palavras. Assim também você vai quebrando as imagens em pequenas imagens para você ir transmitindo a sua ideia. Na próxima aula agora, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão de transformar palavras em ícones para que os dois lados do cérebro trabalhem e
formem uma ideia visual e uma ideia racional ao mesmo tempo. Então, assim, quando você está passando para uma pessoa uma imagem e falando para ela uma palavra, na hora que ela vê a imagem, ela vai lembrar da palavra ou da frase que você falou. Ou se você falar alguma frase ou palavra, ela vai se lembrar da imagem, vice-versa, porque os dois lados estão conversando. E isso ajuda muito no entendimento da palestra, do vídeo, da conversa, da pregação, da sua aula, tudo que você estiver transmitindo e comunicando para as pessoas facilita demais na hora de que você transmite dessa forma. Então agora vamos trabalhar um pouquinho essa quebra das palavras e imagens e vamos fazer uns comparativos na próxima aula. Vem comigo!